eu sou a Juliana Janiak e esse é o primeiro episódio do Conta Tudo, o podcast onde a gente abre o áudio e conta tudo o que passa na cabeça, na vida e no bolso de uma empresária. Acho que vocês conseguiram sentir a vibe por aí. Estou em Natal, Rio Grande do Norte, aqui gostoso. Vim passar a virada do ano por aqui. Agora estou nessa vista chata, então também ignorem o áudio. Eu acho que a gente fica se programando muito para começar um projeto novo no melhor momento, no melhor cenário, com tudo pronto. Mas não é assim que nasce uma empresa. A empresa nasce no momento que tem que nascer e depois você vai conseguindo ajeitar a casa e deixar cada vez mais profissional. Então, logo também teremos um microfone. Vim passar a virada do ano aqui em Natal, mas vim trabalhando. Trouxe o meu notebook, né? Inclusive, a gente fez algumas reuniões para organizar para o lançamento do podcast. Também a gente conseguiu clientes novos e até abrir CNPJ até o dia 30 de dezembro, e eu ainda estava trabalhando. Também precisei ter reuniões com a minha equipe, mas também me permiti dar uma desligada para conseguir dar uma renovada para começar o ano. E olha que eu considero isso uma coisa muito importante. Foi muito difícil até eu conseguir entender o quanto é produtivo eu conseguir descansar, né? Por muito tempo, a Olimpo esse ano faz 7 anos, e por muito tempo eu não consegui tirar férias, até porque eu não tinha uma equipe para conseguir me ajudar no momento que eu estava off. Mas, eu, além de empresária, eu também tenho outros papéis, como mãe de pet, eu sou casada, então tenho a vida com meu marido, com os meus amigos, com a minha família, enfim, são vários papéis que eu preciso me dividir. Eu acho que todas as empresárias sentem isso, né, que a gente vai só adquirindo novos papéis na vida. Então, eu considero de grande valia também descansar um pouco. Nesse primeiro episódio, eu quero começar a contar e compartilhar com vocês a minha trajetória até aqui. Sabe aquela história de que toda a experiência é individual? Eu sei que cada uma tem a sua história, as suas incertezas e tudo que precisou passar para chegar até aqui. Principalmente se a gente levar em consideração que nós, mulheres, somos as maiores vítimas da síndrome da impostora, né? Simplesmente a gente está sempre se colocando para baixo e se cobrando o triplo, o dobro. Até porque, como eu comentei com vocês, acho que a quantidade de papéis que a gente vai adquirindo na nossa vida faz com que a gente se sinta ainda mais pressionada. Mas, principalmente nós, como empresários, a gente sabe o quanto empreender é solitário. Então, a ideia é que a gente consiga ter esse momento aqui, né, esse podcast, para a gente ter uma troca e às vezes eu conseguir ajudar vocês em um momento que vocês estejam passando, que eu já passei, ou vice-versa. Então esse é o maior objetivo desse podcast, a gente conseguir criar uma comunidade de mulheres empresárias que querem mudar o mundo, e venhamos e convenhamos que teremos que passar por muito perrengue ainda. Mas agora, voltando para a minha apresentação, vou contar a minha história para vocês. A minha avó foi contadora, sim. Vim de uma família onde mulheres trabalhavam. Sou muito grata por isso. A minha avó era contadora, ela tinha um escritório de contabilidade. Inclusive, uma coisa engraçada era que a minha avó, ela conseguia os clientes dela no bar. Ela adorava beber, então ela ia pro bar, bebendo ali, ela fazia alguns amigos, no caso, só homens, né? Homens que tinham empresas, mulheres não tinham empresas. Nem todas, porque minha avó era uma mulher que tinha. Mas ela conseguiu os clientes por ali. A minha mãe também fez contabilidade. A minha avó tinha um escritório, só que quando a minha mãe se formou em contabilidade na época, ela fez técnico, né? Não precisava fazer realmente a faculdade inteira de ciências contábeis. Ela abriu o escritório dela sozinha. Ela não entrou no escritório da minha mãe. E esse escritório que minha mãe abriu era a Olimpo. Logo que eu acabei a escola e eu fui fazer faculdade,
Eu só prestei contabilidade. Não me lembro exatamente o motivo do porquê eu decidi fazer ciências contábeis, mas foi a única prova que eu testei, e testei só para uma faculdade. E deu certo, passei. Mas eu acho que foi um pouco intuitivo, né? Até porque a minha avó era contadora, a minha mãe é contadora, e o meu pai também fez ciências contábeis. Mas, logo após isso, quando eu entrei na faculdade, no segundo semestre, eu já comecei a estagiar, né? No caso, eu não entrei como estágio, já entrei como assistente, né? O perfil da vaga era assim que eles chamavam. E nessa empresa, eu trabalhei mais ou menos por 1 ano e pouco. E eu já fechava várias empresas. Então, lá era uma consultoria. Nessa consultoria, eu trabalhava com vários clientes e a gente fazia fechamentos mensais para eles. Então, a gente ia até o cliente, ficava 1 dia, 2 dias, 1 semana, depende do tamanho da empresa, e fazia esses fechamentos. Minha primeira equipe foi dentro de uma empresa. Inclusive, eu tinha uma funcionária que ela era mais velha que eu. Então, ali já começou os meus desafios. Mas é muito diferente você ter uma equipe dentro de uma empresa e você ter a sua equipe dentro da sua empresa. A responsabilidade duplica, né? Mas eu acho que vale também um episódio só sobre isso, porque tem um descoberto como líder, mas a gente fala sobre isso depois. Vocês perceberam que quando eu entrei na faculdade, em momento nenhum eu pensava em empreender. Acho que eu visualizava um modelo que era olímpico na época e também não sentia essa vontade de ter esse modelo de negócio ou empreender, enfim, não conseguia visualizar isso. Então, quando eu trabalhava na primeira empresa, que era uma empresa de consultoria, hoje, inclusive, meu primeiro chefe, ele é meu mentor até hoje, ele me ajudou muito nesse momento quando eu decidi empreender. Mas, nas minhas entrevistas, inclusive, as pessoas perguntavam: sua mãe tem uma empresa de contabilidade, por que você não quer trabalhar com ela? E eu não quero empreender, não quero trabalhar com ela, eu quero realmente ir para o mercado. Mas o meu mentor me levantou alguns pontos quando ele me falou que eu sempre tive uma cabeça diferente. Em momento nenhum eu pensava em empreender. Por mais que hoje, olhando para Juliana, criança, eu acho que já existia esse sonho. Até porque já vendi adesivo na escola. Eu fazia os adesivos, então eu fazia os desenhos e aí a pessoa só tirava o adesivo para colar na unha. Eu já vendi miçanga no prédio que eu morava também. Vendi concha na praia. Louca, né? Mas vendi concha na praia. Mas quando eu comecei a faculdade, eu não imaginava que eu queria empreender. A minha ideia realmente era ir para o mercado. Eu acho que eu visualizava um pouco o modelo, que era o limpo, e não tinha interesse de empreender dessa forma. E eu achava que só essa era a forma correta para conseguir ter uma empresa de contabilidade. Então, quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego que eu tive como consultoria, eu era da parte contábil mesmo. Lá era uma empresa não tão grande e a gente tinha acesso aos sócios, gerentes, então era muito interessante essa troca. Eu tenho meu mentor, que eu considero meu mentor até hoje, inclusive ele me ajudou muito quando eu decidi empreender. Eu sempre trocava muito com ele como contador. Ele fala pra mim que eu sempre tive a cabeça de empresária, porque eu pensava diferente. E me lembro até de uma vez que eu não tinha nem 1 ano de empresa e eu fui pedir para ele para participar de uma reunião de venda. Então eu já queria entender sobre o negócio em todas as partes, né? Em todos os processos da empresa. Então desde a venda até o momento que eu já fazia, que era entregar o fechamento mensal para aquele cliente. Eu também gostava muito de criar ferramentas para ajudar a empresa como equipe. Então também me lembro de um momento que eu criei uma planilha para compartilhar com todo mundo para a gente conseguir entregar uma declaração anual, que é obrigatório na contabilidade. E na contabilidade, sempre que a gente precisa entregar uma declaração, é uma loucura. O prazo é curto, é muita coisa para fazer, enfim. Então eu fiz essa planilha para ajudar todo mundo. Na faculdade, a gente é muito bem visto,
principalmente na faculdade de contabilidade, a auditoria e trabalhar em banco, né? Então a gente entra na faculdade e a gente só escuta isso. Trabalhar em banco, você tem uma carreira sólida. Você trabalha na auditoria, você vai ganhar muito mais dinheiro do que você trabalhar no contábil. Foi aí que eu comecei a ter uma inquietação de mudança. Numa das Big Fours. Big Fours é as maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, né? Essas Big Fours, elas abrem processos seletivos semestralmente. Foi quando eu decidi que eu iria me inscrever em um desses processos. Eu tinha um emprego já, né? Então não foi uma pressão muito forte de preciso passar, conseguir sim levar com mais ou menos uma leveza, né? Porque a gente está participando de um processo seletivo, a gente fica tensa. Hoje em dia, entrevistando pessoas, eu consigo sentir o medo, né? A angústia de você estar fazendo uma entrevista, não sabe o que falar, enfim. E aí comecei o processo. O processo seletivo de uma Big Four, ele é bem extenso. São vários meses, né, que pode acontecer esse processo e várias etapas. Quando eu comecei a fazer, hoje eu consigo entender melhor que o processo seletivo, inclusive, foi de 7.000 pessoas para 150 vagas. Então, é muita gente para vagas limitadas. Quando eu comecei a fazer esse processo, eu fui passando em todas as fases, até que chegou a fase da entrevista presencial, e ainda era em grupo. Uma das etapas desse dia, que eu me lembro até hoje, foi a gente ir até a frente, pegar um papelzinho, e a gente tinha que falar sobre o assunto que estava escrito no papel. Só que nesse momento, quando foi a primeira pessoa, eu reparei que alguns papéis estavam em inglês. E aí foi nesse momento que eu confiei no universo. Vocês vão ouvir eu falar bastante dessa parte do universo também, porque eu gosto e acredito muito no universo e na força. E aí nesse momento eu falei, gente, eu vou ter que torcer para não pegar uma palavra em inglês, porque na época eu não falava inglês. Então se eu pegasse uma palavra em inglês, primeiro não entender o que estava escrito ali. Segundo, como que eu ia explicar sobre o assunto se eu não entendi. Então, quando chegou a minha vez, eu levantei, fui até a frente e, por sorte, ou talvez pelo universo, eu peguei uma palavra que é real estate. Essa palavra, ela é como se fosse uma categoria de empresa. E eu trabalhava numa empresa de real estate. Então, foi assim, uma sensação de alívio, de poder falar sobre o tema. Inclusive, mais sorte ainda era que o sócio que estava lá entrevistando, ele era da parte de real estate. Então ele levantou para começar a conversar comigo. Foi muito especial esse momento. Fui passando em todas as etapas até que eu consegui entrar nessa Big Four. Nesse momento que eu entrei, eu comecei já a sentir uma inquietação, porque era uma empresa maior, com mais processos divididos. Então, por exemplo, eu entrei como trainee. Você, como trainee, você faz você faz o A, B e C. Você não pode fazer o D. Né? Então, os cargos, eles eram muito mais determinados, diferente da empresa que eu trabalhava antes, que eu conseguia criar mais e ter mais esse contato com os sócios, gerentes. E eu comecei a achar um pouco diferente esse processo, principalmente porque na empresa que eu trabalhei primeiro, eu trabalhava na contabilidade, né? Então a gente fechava os números. Na auditoria, a gente basicamente revisa tudo que está feito. Então eu também senti muita diferença nesse processo. Infelizmente, o meu tempo nessa empresa não foi muito legal. Comecei a entrar em depressão. A gente trabalhava muito, assim, das 9 às 2 da manhã. Eu não ia para a faculdade, peguei DP na faculdade, comecei a minha equipe não era uma equipe muito legal, comecei a entrar em depressão. Lembro que tive até um período de distanciamento do trabalho, de afastamento do trabalho, e não foi legal. Logo que eu voltei desse afastamento, nessa empresa a gente precisava entregar como se fosse uma avaliação. Nessa avaliação a gente colocava o que a gente almejava na empresa, o que a
gente queria aprender, onde a gente queria chegar. E o nosso gerente, na época, precisava aprovar essa avaliação. Nessa avaliação, eu decidi eu coloquei lá, né, que em 5 anos eu gostaria de virar gerente. Era a minha meta. E quando eu escrevi isso, eu lembro do dia que a gerente me chamou para conversar. E aí ela falou para mim o seguinte: olha, Juliana, você não vai poder enviar sua avaliação dessa forma. Você vai ter que apagar essa parte. É impossível você virar gerente em 5 anos. Nesse momento, eu virei para ela e falei: então você pode me demitir, porque eu não vou apagar. E ela me demitiu. Então foi nesse momento que eu fui demitida. Não sei a força que eu tive. Claramente, eu tinha minha família, né, que já estava vendo que eu não estava satisfeita, não estava feliz no lugar que eu estava. Também tinha segurança de saber que eu ia, por exemplo, receber o seguro-desemprego e que eu não precisava me sustentar. Mas foi uma grande força nesse momento de dizer e entender que eu não me rebaixaria ou que eu não faria aquilo que na minha cabeça não fazia sentido. Esse momento da demissão foi muito difícil, mas como eu estava mal na faculdade, precisava me concentrar também em estudar e em mim, eu decidi que eu ficaria 5 meses em casa recebendo o seguro-desemprego. Nesse momento que eu saí, logo o dono da empresa que eu trabalhava antes, ele ficou sabendo, ele chegou a me ligar dizendo que a gente podia conversar, de talvez eu voltar para essa empresa, mas eu decidi que eu não faria isso, que eu realmente focaria pelo menos esses 5 meses, até 5 meses, para decidir qual seria o meu próximo passo. Nesse momento, a minha mãe estava fazendo uma transição de carreira. Minha mãe sofreu um relacionamento abusivo durante quase 10 anos. E foi quando ela começou a estudar sobre terapia, consciência, inteligência emocional, que ela conseguiu sair desse relacionamento. E ela começou a se conectar muito com essa área. Foi quando ela decidiu, então, fazer essa transição de carreira. Ela não estava mais se encontrando na contabilidade e ela estava fazendo essa transição. Nesse momento, ela me pediu ajuda. Ju, você pode ficar aqui me ajudando enquanto você não começa a trabalhar? Pela parte financeira e por aprender um pouco mais sobre contabilidade, eu aceitei. Eu trabalhava 6 horas por dia, ela me pagava um valor, eu estava recebendo seguro-desemprego e conseguindo focar na faculdade. Eu não conseguia entender o fato de ter o escritório de contabilidade para mim, porque eu não entendia como seria o meu formato, né? Eu só conseguia visualizar o formato que já acontecia. E não me familiarizava muito dessa forma. Até que teve um momento que eu já estava cuidando de quase tudo sozinha, né? Ela estava ali só realmente para me passar informações que eu não sabia. E eu decidi que seria interessante sim empreender. Eu poderia contar para vocês uma história linda do porquê que eu decidi empreender. Mas vou ser sincera com vocês que a minha decisão de começar a empreender foi totalmente pelo lado financeiro. Foi quando eu fiz a conta de que se eu tivesse uma quantidade X de clientes, logo eu já conseguiria ganhar o mesmo que eu estava ganhando como CLT. Então essa foi uma decisão. Mas eu vim de uma casa de empreendedores, né? A minha mãe é empresária, os meus irmãos são empresários, o meu pai é um empresário também, de alguma forma. Então eu sempre tive esse espelho dentro de casa. Inclusive, mãe, obrigada, sou muito grata por você ter me dado essa oportunidade e me ajudado a chegar onde eu sou hoje e sempre me incentivando e estando do meu lado. Eu sei que é uma decisão muito difícil quando a gente define migrar, né, de CLT para se tornar uma empresária, mas eu prometo que eu vou trazer um episódio só disso para a gente poder trocar, inclusive sobre dinheiro, né? O quanto de imposto você paga como CLT, como que você vai fazer para se equiparar o salário que você ganhava no CLT, qual a conta que você tem que fazer, enfim, eu prometo que eu vou trazer um episódio disso. Mas agora eu quero contar para vocês como eu consegui a minha primeira
primeira cliente. Não foi rápido, tá? Eu acho que levou mais ou menos 1 ano e pouco até eu conseguir a minha primeira cliente minha, porque eu atendia os clientes que eram da minha mãe, então eu só recebia um salário para atender esses clientes. Então eu precisava começar a conquistar a minha carteira de clientes e aquilo que eu acreditava que seria o cliente ideal. A minha primeira cliente foi nada mais, nada menos que Laila Foz. Por isso e por outros tantos motivos que ela é tão especial para mim. Ela estava no aeroporto e ela precisava pegar o imposto de renda de pessoa física dela. E nesse momento eu visualizei muito rápido o stories e falei que eu podia ajudá-la. Eu peguei o imposto de renda, enviei para ela. Isso foi no começo do ano, então logo já estava no momento de entregar o novo imposto de renda daquele ano. E ela falou, você vai fazer meu imposto de renda esse ano. Entreguei o imposto de renda dela e em junho ela viria para o Brasil. Ela já era nômade na época, ela viria para o Brasil e ela falou que a gente poderia fazer uma reunião para talvez ela trocar de contador, né? Na época ela tinha um contador que era o contador da família e ela já tinha a empresa de joias dela e já era influenciadora. Então ela falou que a gente poderia conversar para talvez fazer essa troca de contabilidade. E ela chegou aqui, a gente fez essa reunião. Desde o primeiro momento a gente já se conectou muito. Eu guardo esse dia com muito carinho e falo pra ela que ela acreditou em mim quando ninguém acreditava. Eu achava que seria capaz de fazer uma reunião de venda, nunca tinha feito, com uma cliente tão especial. E eu sempre falo que o universo foi muito gentil comigo, né? Colocou a Laila no meu caminho. Sou muito grata e, assim, eu admiro muito ela como mulher, amiga, empresária. Ela me mostra novas perspectivas e sou muito grata por isso. E são 7 anos até aqui, sempre estruturando, pensando em novos projetos, em como a gente vai conseguir entregar o melhor para o nosso cliente. Hoje eu entendo qual é o propósito dentro da Olimpo, mas eu sei que às vezes a gente começa a empreender e fica, nossa, esse é meu propósito. Gente, meu propósito foi passado, tá? Então é um processo até que você consiga descobrir o seu. Mas hoje o meu propósito é ajudar mulheres, né? Então ajudar mulheres empresárias para que elas consigam ter a independência financeira delas. Porque eu acredito que a independência financeira é uma das coisas que faz com que a mulher consiga ser, estar e fazer. Tem um trabalho um pouco diferente na Olimpo, que é a minha empresa de contabilidade, onde a gente tem um trabalho personalizado mesmo para cada cliente. Então a gente gosta de entender sobre o negócio da cliente, entender como a gente vai conseguir ajudar ela na empresa dela. E mais do que isso, eu não acho que faz sentido eu fazer a contabilidade e não ensinar para minha cliente como funciona a empresa dela, né? Então, por exemplo, eu sei que quem fez contabilidade fui eu. Então, a minha cliente ela não vai saber sobre tudo de contabilidade. Mas que incrível ela poder saber quanto que de imposto ela paga. Quais são os impostos anuais e mensais que ela vai ter dentro da empresa. Então, essa é uma das principais missões e entregas que a gente gosta de fazer aqui na Olimpo. Então eu queria fazer um agradecimento especial para as clientes da Olimpo. Eu sei o quanto empreender é solitário, então sou muito grata por ter essas conexões e pessoas tão incríveis. Eu sei que a gente vai ter muitos desafios, muita parte chata na hora de empreender, mas que a gente consiga também olhar para isso e sentir uma gratidão e poder comemorar as pequenas vitórias. Eu desejo que em 2025 a gente consiga alcançar os objetivos que a gente quer alcançar, mas também que a gente consiga olhar para dentro e ver quanto a gente já chegou longe, quanto a gente conseguiu alcançar aquilo que a gente imaginava que seria impossível. Eu realmente acredito muito na empresa das minhas clientes e eu tenho certeza que cada uma delas tem projetos incríveis para apresentar para esse mundo e eu estarei aqui para
ideias, visualizar os seus avanços e também ouvir os seus medos e preocupações. Eu tenho certeza que juntas vamos muito longe. Esse primeiro episódio foi um tipo de carta aberta para eu poder compartilhar com vocês a minha história. Mas eu quero que a gente troque muito por aqui. Eu estou muito animada. Qualquer dúvida, pergunta, ou se você estiver precisando de ajuda, pode deixar nos comentários que eu vou ler tudo por ali. E é isso, espero vocês no próximo episódio.